vídeo vocês vão encontrar muitas ilhas, praias lindas, transparente, água cristalina e tudo isso para chegar aonde eu estou agora, que é na Ilha do Pelado. Foi uma travessia longa, mas eu prometo para vocês que foi muito prazerosa e vocês têm que conhecer. E também nesse vídeo vai ter cachoeira, vai ter até uma aldeia, mas vocês só vão ver depois que vocês assistirem esse vídeo completo. Pegamos a lancha agora, a gente agora tá na praia de São Gonçalo. Como a maré está bem baixinha, tem que ir remando até um certo período para depois a gente poder seguir rumo ao nosso destino hoje. Nosso dia começou bem cedinho, às 7 horas da manhã, saindo desde a praia de São Gonçalo, em Paraty, para pegar a lancha que nos levaria até a Ilha do Cedro, onde nos aguardavam os caiaques para poder visitar todas as ilhas paradisíacas do Rio de Janeiro. No caminho conseguimos ver vários animais, como por exemplo pássaros. Inclusive tivemos a sorte de até ver golfinhos, onde ficamos um pouco mais de tempo para aproveitar, porque não é todo dia que temos essa oportunidade, né? As águas da Ilha do Cedro é um verdadeiro refúgio de serenidade, caracterizando-se por sua transparência cristalina e um tom azul esverdeado relaxante. Por ser protegida pelas correntes do mar aberto, a praia apresenta um mar extremamente calmo e quase sem ondas, assemelhando-se uma piscina natural perfeita para aquele banho relaxante. E nesse vídeo eu não poderia deixar de mencionar o Márcio, que foi uma das pessoas que está nos ajudando com esse passeio. Aí ele trouxe a gente da praia do São Gonçalo até a ilha aqui do Cedro. É uma viagem linda, a gente conseguiu ver até delfins, não foi? E sem falar, a gente até avistou uma tartaruga de longe, mas quando a gente foi gravar ela já tinha sumido. Gente, eu vou deixar o contato dele, o WhatsApp dele também, caso vocês quiserem entrar em contato com ele. A gente já estava planejando, fazia um tempinho pra gente poder fazer essa viagem, ele deu todo o apoio pra gente, sem falar também da pousada. Olha, maravilhoso, ótimo contratar ele. Deixo aqui, olha, eu não sou de indicar pessoas que eu não confio, então se eu estou indicando ele é porque ele é uma das pessoas que nos apoiou bastante. Chegamos agora na praia, agora a gente vai pegar os 2 caiaques e vamos conhecer todas as praias aqui que tem ao redor. Olha, vou dizer pra vocês, é cedo da manhã e a água tá morninha. Olha isso. E sem falar que essa areia eu achei bem clarinha à vista as outras que eu tinha visto ao redor aqui dessa região. Diferente de muitas ilhas da região que levavam nomes de santos ou até mesmo animal, o nome vem da abundância de cedros rosa, que antigamente cobria o local. Essa madeira antigamente era valiosíssima para construção naval e também de imóveis. Pessoal, e aqui na Ilha do Cedro, ela é dividida em 3 praias. A gente já está conhecendo essa aqui, já vou começar a gravar ela aqui. E sem falar, nossa, que lindo! A gente tem uma vista maravilhosa para a Serra do Mar. Olha que lindo! Não, a gente tá com muita sorte hoje. A água tá muito morninha, transparente. Nossa, mas eu tô super feliz porque a gente já conseguiu ver os golfinhos. Eu já considero que eu ganhei o dia, porque eu amo golfinhos, né? E ainda aqui na ilha
do Cedro tem vários balancinhos como esse, para vocês também que gostam de foto como eu. É o segundo que eu já vi, o outro ainda tá fechado, não dá pra gente tirar foto. Entre os mergulhadores e pescadores locais, dizem que a formação rochosa da Ilha do Cedro e da vizinha Ilha do Pelado possui características rústicas únicas. Queria dizer para vocês que hoje eu estou ansiosa para usar a nova câmera que chegou pra gente da Casso. É porque sempre a gente está tirando o drone, mas hoje a gente vai usar ela porque a gente sempre tá na água, tá no mar. Então quer dizer que quando a gente tira ela tem uma imagem de 360 graus, então vai ser muito mais fácil e muito mais útil pra gente. Agora a gente vai para outra praia, mas ainda continuamos aqui na Ilha do Cedro. Em dias de maré específica, o som da água batendo nas fendas das rochas cria um eco que parece murmurinho, alimentando lendas de sereia entre os antigos moradores na vila de São Gonçalo. Remávamos tranquilo pelas águas paradas da Ilha do Cedro, quando de repente a silhueta surgiu sobre nós, quase tocando o caiaque. E era o naufrágio na praia do São Batista, encalhado a poucos metros da orla, em meio ao azul turquesa. Hoje o silêncio que envolve gera um mistério inquietante, transformando a carcaça em um lembrete sombrio, que somente quem vive ali deve saber o que realmente aconteceu. Chegamos na segunda praia aqui da Ilha do Cedro. Gente, tem um barco afundado bem ali. E olha, o barco é bem grande. A praia, eu não tenho nem como expressar o quanto ela é linda. Além dela ser morninha, que a água está muito linda, ao redor aqui da praia, nas pedras, a gente viu muita tartaruga. Muitos peixinhos azul, verde, muito lindo. E também tem várias redes aqui na praia mesmo, que dá para você se refrescar. Tem balanço na sombra, tem rede na sombra também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como esse aqui. Esse é um balanço na sombra. Ali é uma rede bem na água. Então nessa praia você consegue, vamos dizer, ter mais tranquilidade e também muito mais sombra, caso você venha com a família, com o filho. Eu já vi 2 criancinhas aqui, então quando é uma praia que tem mais vegetação, para você ter sombra é mais tranquilo, certo? Se vocês quiserem ir de uma praia para outra e não quiserem ir de caiaque, vocês podem ir de trilha. Por exemplo, essa praia aqui, você pode fazer uma trilha de 5 minutos, a distância é 280 metros e o nível médio. A gente veio rapidinho. Mas se você quer ir na trilha, pegando o ar das plantas, vai pela trilha, mas é super aventura também com o caiaque. Sem falar que a gente vê muita tartaruga.
Disfruta la aventura, se queda entre nosotros. Si mañana no nos vemos, siempre será mi chula. Em uma praia tão calminha, com essa transparência, eu não posso deixar de entrar, né? Vamos lá? Tú estás atacha, tú estás atacha, se nota, mami, que te gusta disfrutar. Y esa noche contigo no la voy a borrar. La pasamos cabrón con la boca prendida en la disco y tú encima. No te hagas, yo sé lo que tú quieres. No tengo paciencia para tus vueltas y placeres. Tú mordiéndote los labios, mirándome pa' ver. Já conhecemos essa praia, agora vamos para a última praia aqui na Ilha do Cedro. Vocês conseguem visualizar aquele banco de areia que está ali atrás de mim? Então, ali é a Ilha da Lajinha, a gente vai para lá agora de caiaque. Viendo esto, voy pa' la tuya, en modo peligroso, porque esto nunca dura. Y tú estás atacha, dale, tú estás atacha, dale, tú estás atacha, dale, tú estás atacha, dale. Tú quieres conexión, yo solo quiero perrear. Te envidia rapidito, baby, eso es normal. A vista da Ilha da Lajinha para o continente é um dos pontos mais altos do passeio. De lá você vê a Serra do Mar subindo direto do oceano, formando um paredão de Mata Atlântica que domina todo o horizonte. A sensação é que a floresta brota da água, com as montanhas bem próximas, criando um cenário fechado e selvagem. Chegamos na Ilha da Lajinha, gente, é sensacional. A água é muito mais transparente do que eu poderia imaginar. Aqui tem uma mini aldeia antiga, de quando as pessoas moravam aqui. Gente, olha isso aqui. Olha essa claridade da água. Tem uma estátua aqui de sereia. Tem mais uma ali, ó, de um homem no barco. Aqui também tem balanço. Tem um Cristo ali que eu já vou mostrar para vocês, mas olha essa tranquilidade da água. Olha aí. Tem um restaurante também, se vocês quiserem vir almoçar aqui. E esse é o Cristo que eu tinha mencionado. Olha que lindo, gente. Para vocês passar tarde em uma ilha dessa, com essa água maravilhosa. Como sempre, quase todos os lugares que a gente vai de caiaque, a gente sai cedo ainda, a gente não encontrou muita gente nas praias nem nas ilhas. Mas, gente, muito lindo, perfeito, vale muito a pena vir conhecer essas praias aqui, essas ilhas que estão aqui. Eu acho bem semelhante a próximo assim, né, ao Saco-Mamanguá, porém essas ilhas daqui são mais desertas que lá. Lá são ilhas e praias bem movimentadas. Aqui não sei se é porque tá cedo ainda, mas olha, perfeito. Pessoal, além da Ilha da Lajinha ser linda, magnífica, a gente consegue também ver a praia de São Gonçalo, que foi a praia onde a gente pegou a lancha para conhecer essas ilhas. Mas, gente, olha esse visual de tantas ilhas assim que a gente consegue ver. A montanha, essa água transparente. Gente, não tenho como expressar como é lindo, como a gente consegue ver a água tão clarinha, a água tá morninha. Eu, por mim mesmo, passaria o dia inteiro somente nessa praia. Eu também já tinha ido para várias praias, só que eu nunca tinha visto a Serra do Mar dessa forma que eu estou vendo, com a vista dessa forma. Olha isso aqui, gente, tá muito grande, olha, porque assim, quando eu fui pro Saco-Mamanguá,
A Serra do Mar era bem grande, só que não era tão alta assim. Gente, é maravilhoso. A vista é imperdível, né? Não tem como você não ter vontade de conhecer uma praia tão maravilhosa, ilhas lindas dessa forma, não tem como. Com muita tristeza, como eles pensam aqui nessa ilha maravilhosa, mas a gente vai conhecer outra ilha que é muito mais linda, que as pessoas falam que é linda. Vamos ver, né? A gente nunca se sabe até a gente chegar. O nome dessa ilha é a Ilha do Pelado Pequena. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito tranquilo fazer caiaque aqui. O nível de tranquilidade que eu falo pra vocês, olha isso aqui. Você dá uma remada e já avança bastante. Às vezes, quando passa um barco um pouco longe ou perto, faz uma ondinha, mas nada extraordinário, porque isso aqui vamos considerar que é uma piscina gigante. Remar entre as ilhas em frente à Praia de São Gonçalo é como navegar um imenso lago particular. O mar ali é tão parado que o caiaque desliza sem esforço nenhum, permitindo que você vá da Ilha do Cedro até a Ilha do Pelado em poucos minutos de remada leve. A água é tão transparente que dá para vocês verem o fundo do mar e os peixinhos passando enquanto vocês avançam, sem o esforço incômodo de ondas e do mar aberto. A gente encostou o caiaque na areia da Ilha do Pelado Pequena e a sensação é ter uma ilha particular. Diferente da vizinha maior, que aqui o espaço é mínimo e a vibe é muito mais selvagem, sem quiosque ou muvuca. Do calor que está fazendo hoje, essa água está maravilhosa, está morninha, fresca, está perfeita. Conforme a gente fica mais perto da serra, eu acho que a água está bem mais calma. Aqui a ilha do Pelado Pequeno é uma área de proteção ambiental. A gente viu várias tartarugas, só estava um pouco longe, não dava para a câmera pegar, né? Mas, gente, a água, por conta da areia ser um pouco mais clara também, a água destaca muito. E eu não sei explicar o porquê todas as praias que a gente conheceu até agora, aqui hoje, a água está morninha. Também tem uma área particular aqui na praia, mas tem bastante vegetação para quem quiser vir com a família, montar uma barraquinha. Só que aqui não tem nenhum vendedor ambulante, não tem nenhuma barraca que venda nenhum alimento. Bom, até agora, cedo da manhã, sobre acho que 2 famílias aqui, mas dá pra você vir com as criancinha pequenininha, porque a água não é funda e é bem calminha, então é maravilhoso pra criança, pra família, pra todos, né? Essa beleza todos têm que desfrutar. Tem essa área aqui, ó, que é completa de sombras, de árvores, mas não podem fazer camping aqui. Tem uma placa bem grandona falando que não pode fazer camping, e sempre quando alguém vir pra cá, levar o seu lixo. Mas a praia é maravilhosa. Para vocês verem daqui, as pedras, olha como é transparente. O mar em volta é um espelho, tão parado que o barco parece flutuar.
ao meio desse fundo com areia clarinha. O lugar parece perfeito para dar um mergulho rápido, ajustar o remo e até curtir o silêncio total, com aquele paredão gigante da Serra do Mar que parece estar nos vigiando do outro lado do canal. Mas eu falei, mas não acabei falando para vocês o nosso ponto final e a nossa meta. A nossa meta de hoje é fazer a travessia para a Ilha do Pelado. Mas antes da gente ir para lá agora, nesse momento que a gente já está se preparando para ir, a gente vai conhecer a piscina natural que está atrás da ilha. Então vamos lá? Agora a gente está contornando a Ilha do Pelado por fora, remando bem firme para chegar naquela piscina natural que pouca gente conhece. O visual aqui atrás muda completamente. O mar continua calmo, mas com essas formações que fica maravilhoso, escondendo esse cantinho que até parece um aquário particular. E é essa piscina natural que eu falei para vocês, que a gente veio, mas olha só, ela é a praia com mais difícil acesso, tá? Pra gente atravessar tem que passar por duas pedras, lá as ondas é um pouco mais forte do que o normal que a gente tava vendo, né? Mas aqui a água tá bem friazinha. Quando a gente chegou, passou uma tartaruga correndo assim, eu não sei se eu consegui pegar bem ela. Mas aqui a água tá maravilhosa também, a água é cristalina, olha só. Mas para vocês virem para cá, se vocês não vierem de lancha e quiser vir de caiaque, lembrando que ela é um pouco mais difícil de chegar, mas nada impossível. Piores travessias a gente já fez. E para quem gosta de piscina natural, com uma prainha isolada, com sombra, para passar o dia inteiro, super recomendo chegar até aqui. Inclusive, dá até para fazer aquele mergulho e ver tartarugas. Aproveitamos a piscina natural, agora vamos para o ponto principal. Chegamos agora na Ilha do Pelado, a praia é linda. Mas olha, eu descobri o porquê as outras praias e ilhas estavam vazias. Porque todo mundo centralizou aqui na Ilha do Pelado. Será que ela é famosa? Vou mostrar pra vocês. Tá lotada, mas ela é linda como as outras. Porém, as outras que a gente visitou hoje, que eram anteriores que eu mostrei pra vocês, estavam mais vazias. Olha isso. E esse aqui é o cardápio do restaurante, para vocês terem um pouco de noção dos valores que a gente está atualmente. Mas a praia é linda, não tenho o que falar dela, é maravilhosa. Aqui também aluga caiaque, banana boat, você pode fazer passeio. Tem um restaurante aqui, caso você queira já almoçar, tem bastante opção. E agora a gente vai comprar alguma coisa para beber, que eu tô morrendo de sede. Então, em comparação com as outras praias que a gente visitou hoje, a diferença é a infraestrutura mesmo. Aqui já tem um restaurante que é bem grande, tem mais gente também na praia, deve ser por conta que ela é a mais próxima também, né, da Praia de São Gonçalo. A gente tá de frente pra Praia de São Gonçalo. Tem mais opção aqui também, né, de você fazer caiaque, de você fazer padre, banana bote. Então acho que deve ser por conta disso que tem mais pessoas aqui.
é o outro lado da praia. As ondas aqui ficam um pouco mais fortes, mas mesmo assim a praia continua linda. E essas pedras que dá o charme na praia, né? Mas olha como é essa parte. E do outro lado da praia também tem uma infraestrutura muito boa. Tem 2 lugares aqui para quem gosta de tirar foto. E como eu falei, essa praia ela é bem familiar, tem bastante criança, bastante família. Por conta também, né, porque é uma praia funda, bastante cadeira para você sentar. Tem bastante bebida também, tem bastante opção, na verdade, aqui, né? Então acho que deve ser por conta disso que ela tem mais pessoas. Na Ilha do Pelado, o mar é tão calmo que dá para ficar horas e horas flutuando, sem se preocupar com as correntes, fazendo esse lugar um dos pontos de parada obrigatória para quem está ali explorando as ilhas do São Gonçalo. É aquele cenário de cartão postal, onde o verde te encanta e o azul te ilumina para que você consiga ficar ali e aproveitar toda essa harmonia. Estamos saindo agora da Praia do Pelado e vamos conhecer agora a Ilha do Breu. Vamos ver, né? Vamos lá. Agora vamos conhecer a Ilha do Breu, que é aquele tipo de lugar que você só vê de longe ou só se estiver hospedado. Ela é uma propriedade particular, famosa por ter servido cenário para novelas e produções de TV. Então não rola simplesmente encostar o caiaque na areia e sair andando. Pessoal, e essa aqui é a Ilha do Breu. A gente pensou que a praia a gente poderia visitar, mas não, é uma área privada. A gente não podia entrar, mas é bem bonita. Fizeram uma extensão da ilha. Achei bem legal, interessante. Eu nunca tinha visto ainda assim, mas vocês já vão ver nos próximos vídeos que a gente vai postar. A ilha inteira é ocupada por uma pousada rústica e sofisticada, com uma extensão de madeira, dando aquele visual bem importante para quem está passando pelo canal. Mesmo sem poder desembarcar, remar por aqui vale muito a pena, pelo isolamento, pela transparência da água e pela volta pelo encoste. Agora vamos passar pelos cultivos de algas marinhas. Ele virou uma das principais fontes de renda sustentável da comunidade caiçara. Gente, e aqui em frente à praia de São Gonçalo, que a gente já está quase chegando, é um cultivo de algas. Algas serve para muita coisa, para fazer creme, para fazer remédio, serve para muita coisa. Eu acho que quase todas as praias que a gente vai assim, quando é para explorar mais com caiaque, a gente sempre vê um plantio assim. Eu acho bem legal e bem interessante. Chegamos agora na praia de São Gonçalo. A gente entrou por um caminho de um rio. A água essa do rio tá um pouco geladinha. Vai ser aqui que a gente vai ficar hospedado também. E essa praia de São Gonçalo, ela é imensa, imensa. Eu vou até dar uma olhada quantos quilômetros tem de praia, porque essa praia, eu nunca tinha visto uma praia tão grande. Chegamos agora na praia de São Gonçalo e vamos fazer a melhor coisa do dia, né, que é comer. Como o rapaz do caiaque deu todo o suporte pra gente, ele também indicou o restaurante. Vamos pedir e vamos almoçar, descansar um pouquinho para poder conhecer mais coisas aqui que tem ao redor e já falo pra vocês.
A nossa porção já chegou, é uma porção bem básica, não é um almoço fortificado, porque é só pra gente renovar as forças mesmo, pra que a gente possa conseguir ir na cachoeira ainda hoje e também ir na aldeia. Então a gente vai supostamente lanchar, depois a gente almoça mesmo. I think I'm falling in love. Bom, estamos saindo agora da Praia São Gonçalo. A gente foi pagar o estacionamento. O estacionamento hoje, agora, tá sendo R$30. Eu achei super legal. Eles colocaram o QR Code e a senha. Aí você escaneia, já paga. E só na hora de saída, só mostra o comprovante e pronto. A gente vai pra uma aldeia que é pertinho daqui. Eu não sei como é que funciona. Vai ser uma surpresa pra mim. Já vou ver como é que funciona, se tem que pagar, se não tem que pagar, como que é lá, e deixo aqui pra vocês. A aldeia do Pacharó é um lugar que respira resistência e cultura, onde o povo vive em harmonia com a mata, mantendo viva as tradições, a língua e o artesanato que eles vendem ali mesmo, na beira da estrada e na trilha. Caminhar por ali é entrar em outra sintonia, vendo as casas de pau a pique e sentindo o respeito profundo que eles têm pela terra, pelas águas que descem da montanha. É uma parada obrigatória para quem quer entender que Paraty vai muito além das praias, sendo um mergulho na história real dos povos originais que protegeram esse paraíso há gerações. Chegamos agora na aldeia Pataxó, aqui em Paraty, Rio de Janeiro. É bem bonitinho, tem esse espaço aqui, tem até o cheiro de madeira queimada, eu achei bem interessante. Então, aqui pra gente poder entrar na aldeia, eles não cobraram nada, mas o estacionamento é R$30, aí paga logo quando vai entrar. E aqui também tem a cachoeira. Da entrada até a cachoeira, a moça falou que é uns 3 minutinhos andando. A gente tá numa trilha agora. Vamos ver se é isso mesmo. A gente seguiu a trilha por dentro da aldeia e chegou à Cachoeira do Ariri, que é o coração da água doce desse território indígena. O lugar é um espetáculo à parte. A queda de água que desce direto da Serra do Mar e o deságue de uma piscina natural enorme, rasa e com um fundo de areia, cercado por árvores gigantes que filtra a luz do sol. Bom, como o poço aqui tem bastante gente, a gente vai fazer uma pequena trilha para ir para a primeira queda. Vamos lá. Deve ser pertinho também. Deixa eu mostrar aqui para vocês a subida. E aqui chegamos, mas essa trilha continua. Não sei pra onde. Bom, como essa trilha continua e a gente é muito curioso, a gente vai ver até o final dela aonde que dá, né? Vai que tenha outra queda de cachoeira. Então, só vendo, né? Vamos lá ver.
Chegamos agora na última queda. Olha. Só que já me falaram que é fundo. E eu não sei nadar direito, né? Então eu não vou. Vai só meu marido. Pessoal, olha, aqui tem vários poços para que vocês possam se refrescar. Tem um aqui, ó. Tem ali atrás de mim. Aí tem um da cachoeira também. Eu acho que aqui tem vários poços conforme vai tendo as quedas da cachoeira. Essa cachoeira está dividida em vários níveis com várias piscinas naturais. Vale muito a pena subir até o final e ir provando todos os diferentes pontos para esse banho perfeito. E sem comentar que é um ponto perfeito para tirar o sal do corpo depois de um dia inteiro de caiaque, mergulhando por essa água gelada e absolutamente limpa. O silêncio da mata, interrompido somente pelo barulho da queda e pelos cantos dos pássaros, é uma energia surreal para fechar o roteiro por São Gonçalo. Bom, para subir a trilha, para ver os 3 níveis da cachoeira, eu achei bem tranquilo. Eu acho que é o nível básico mesmo, só aquela parte que eu mostrei para vocês, que é um pouco mais difícil, mas nada extraordinário, dá para passar tranquilamente. Agora a gente vai para a praia Iriri, vamos a pé mesmo. Saímos de lá da aldeia, atravessamos a pista e aqui já tem uma entrada. Lá é bem pertinho, ó. Lá foi onde a gente entrou e aqui vai ser pra gente ir pra praia. Deve ser uma trilha curta. Se vocês... Como a gente já deixou o carro lá, mas se vocês forem vir pra cá, o estacionamento é R$30. Sim. Então já é melhor deixar o carro lá e vir andando. Chegamos agora na praia e a água está calminha. Gente, é mais de 3 horas da tarde e essa água ainda é bem considerável calminha, olha só. Bem morninha mesmo. Aqui nessa praia também tem 2 banheiros, tem restaurante, tem uma infraestrutura para que você possa passar o dia inteiro nela, tranquilamente. E daqui da praia Ariri a gente consegue ver as 3 ilhas que a gente fez hoje de manhã. Foi essas 3.